o espírito que se recusava a deixar sua fazenda. Fazendas antigas guardam mais do que memória. Algumas parecem carregar pedidos que nunca foram atendidos e vozes que se recusam a desaparecer. Esse relato aconteceu em uma fazenda muito antiga, onde uma jovem viveu algo que jamais conseguiu esquecer. Para preservar a identidade das pessoas envolvidas, alguns nomes foram alterados. A jovem, vamos chamá-las de Teresa. Tudo começou quando Teresa foi convidada pela prima para passar as férias em uma fazenda. A prima, que vamos chamá-la de Ingrid, morava em uma propriedade extremamente antiga, datada do século XIX. A fazenda pertencia à família do marido dela havia gerações. Animada com a ideia de passar alguns dias longe da cidade, Teresa arrumou suas malas e pegou a estrada. A viagem foi longa e cansativa. A fazenda ficava em outro estado e o trajeto levou horas até finalmente chegar ao destino. Quando chegaram, o sol já estava se pondo. Teresa conseguiu observar apenas uma pequena parte da plantação de laranjas antes de entrar no casarão principal. Era uma construção antiga, enorme, imponente, daquelas que parecem carregar o peso do tempo em cada parede. Naquela fazenda existia um costume estranho. Durante a noite, todas as luzes eram apagadas. Não ficava sequer uma lâmpada acesa. A escuridão era completa, tão intensa que parecia engolir tudo ao seu redor. Exausta da viagem, Teresa deitou e não demorou para pegar no sono. Mas no meio da madrugada, alguma coisa despertou. Primeiro veio um som baixo, quase imperceptível. Depois ela apareceu claramente, era uma voz. Uma voz rouca, fraca e assustadora. Parecia a voz de um homem muito velho. As palavras eram incompreensíveis, mas o som era real demais para ser ignorado. O medo tomou conta dela imediatamente. Seu coração começou a disparar e o quarto de repente ficou gelado. O sussurro continuava baixo e constante, como se alguém tivesse falando muito perto da cama. Sem coragem de olhar ao redor, Teresa puxou o lençol até cobrir completamente o rosto e fingiu estar dormindo. Ela permaneceu imóvel, tentando controlar a própria respiração, enquanto aquela voz continuava ecoando na escuridão. Aquela foi uma das noites mais longas da vida dela. Somente ao amanhecer, o sussurro desapareceu. Assim que encontrou coragem, Teresa contou tudo o que havia acontecido. Não se importava se acreditassem nela ou não. Todos ouviram em silêncio, mas apenas uma pessoa resolveu falar. O sobrinho de Ingrid. Com o rosto sério, ele disse que também já tinha ouvido aquela mesma voz pela casa, a voz de um velho sussurrando durante a madrugada. Naquele instante, Teresa percebeu que aquilo não podia ser fruto da imaginação dela. Alguma coisa realmente acontecia naquela fazenda. Pouco tempo depois, o sogro de Ingrid chegou ao casarão. Quando ouviu o relato, ficou em silêncio por alguns segundos, até decidir contar uma história antiga da família. Segundo ele, muitos anos antes, o irmão do bisavô dele havia morrido naquela propriedade. Antes de morrer, fez um último pedido. Queria ser enterrado na própria fazenda, no lugar onde viveu praticamente toda a vida. Mas a família não atendeu. Os filhos decidiram enterrá-lo em um pequeno cemitério de uma cidade próxima dali. Depois daquela revelação, Teresa sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Os sussurros, a voz de um velho, a sensação pesada dentro do quarto. Tudo parecia sentido. Mas até hoje existe uma dúvida que nunca saiu da cabeça dela. Será que aquela voz realmente pertence ao homem que não teve seu último desejo atendido? Ou havia alguma outra coisa naquela casa, apenas usando aquela voz para se aproximar dos vivos? Esse foi mais um relato real contado pelo povo. Então, eu acho que era o espírito do Senhor, sim. Porque o que acontece? Quando a pessoa é muito materialista, ela fica na matéria, né? Ela não quer desapegar do que ela tinha, ela não quer deixar para trás.
Aí o espírito fica ali achando que tá ainda tomando conta das coisas dele. Aí aonde que é a sombra, né? A maioria dessas fazendas antigas são tudo assombradas por causa disso. Que a pessoa era muito apegada, muito materialista e não desencarnou, ficou ali, cuidando do que é dele, né? Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui. Beijo e segue aí.